Eu cheguei ao CPDOC em 2007, né? Fui aluno da primeira turma de mestrado acadêmico do CPDOC, né? De 2007 até 2009, cursei o mestrado sob a orientação do professor Fernando Latman Veltman, e depois de 2009 até 2013, eu cursei o doutorado, né? Então, eu meio que emendei direto, digamos assim, a formação do mestrado para o doutorado, né? E também, enfim, com a mesma orientação, no mesmo programa, né? E sou oriundo, na verdade, de uma outra área. Minha formação ela é um pouco heterodoxa nesse sentido, né? Porque minha formação original na graduação, né, é em um bacharelado em comunicação com habilitação em jornalismo pela UERJ, né? É, no fundo, na realidade, é, eu migrei de área, mas eu meio que não migrei ao mesmo tempo, né? Porque desde sempre eu trabalhei com a comunicação política, né? E parte do meu interesse no CPDOC foi justamente, né, a possibilidade dessa atuação num campo mais interdisciplinar, né? Mas que sob a orientação do professor Fernando Latman Veltman, eu conseguia estabelecer esse vínculo, né, digamos assim, com a minha formação original também, né? É, então, acho que foi muito feliz nesse sentido, assim, a escolha, né? E foi um período também muito enriquecedor, né? Porque já era meu objetivo desde o princípio, né? É, mas eu não imaginava que tanto acrescentasse a minha formação, né? Meu objetivo sempre foi escapar um pouco na pós-graduação da comunicação, né? Eu tinha talvez um olhar um pouco viciado em algum sentido, né? Já de trabalhar, enfim, uma série de aspectos, né, na graduação em comunicação. A partir de um determinado momento na graduação, eu passei a buscar uma formação mais teórica, né, me distanciando um pouco, né, da prática jornalística, ainda que eu tenha conciliado a atuação como jornalista e como pesquisador durante muito tempo na minha carreira, né? Mas na formação eu procurei me afastar um pouquinho disso e também me afastar um pouco da minha zona de conforto, né? Na graduação eu trabalhei com um universo de pesquisa voltado para as tecnologias da comunicação, né? E falei, bom, mas aqui eu estou atuando muito num lugar que eu consigo manejar com alguma familiaridade, assim. Então eu queria um pouco me desafiar também nesse sentido, né? Então, acho que a escolha enfim, da área de história foi um pouco por aí também, né? Assim, e só tive a ganhar, como falei, né? Assim, acho que é, eu consegui despertar o meu olhar, talvez, para é, uma série de questões, uma série de dimensões, né, que provavelmente no âmbito da comunicação eu não conseguiria desenvolver de maneira tão adequada, assim. Então, eu acho que isso foi o que me despertou mais entusiasmo, assim. Olha, eu acho que tem muitas coisas, né? Assim, eu de fato me surpreendi porque eu cheguei no CPDOC sem conhecer muito, na realidade, do próprio CPDOC, né? Eu tinha muito pouco contato com a área de história, né? Conhecia muito pouco os professores e pesquisadores, né? É, mas eu me surpreendi muito positivamente, assim, não apenas pela acolhida, efetivamente, né? Desde o momento da seleção, né? Assim, eu acho que a seleção no mestrado já foi um momento de acolhida muito importante para mim, porque, diferentemente de outras seleções para as quais eu prestei, né? Eu pude perceber ali que, de fato, havia um conjunto de professores e pesquisadores que tinham interesse não apenas no desenvolvimento de um projeto interdisciplinar, como era o meu, né? Mas interesse em me fazer crescer também, sabe? Assim, eu acho que eu comecei a ouvir ali, desde aquele momento, na entrevista de seleção de mestrado, uma série de dicas, palpites e tal, que me fizeram enxergar um universo muito novo, né? Eu cheguei ao CPDOC de uma maneira muito curiosa também, porque atuando como jornalista, né?
E eu falei, eu tive durante muito tempo, eu conciliei essa atividade profissional com a atividade de pesquisa, né? Atuando como jornalista, em uma determinada ocasião eu fui entrevistar a Bianca Freire Medeiros, né? Professora Bianca, que, enfim, havia acabado de ingressar no CPDOC e tal. Eu havia feito uma disciplina na pós-graduação como ouvinte, né, ainda na graduação, né, mas fiz uma disciplina na pós-graduação como ouvinte com ela na UERJ, né, dividida com a professora Rosane Manhães Prado, né, do PPCIS, da UERJ, que era uma disciplina, enfim, pouco relacionada propriamente com os meus interesses, com meus objetos de pesquisa, mas que eu tinha ali desde sempre também o objetivo de poder entender um pouco mais, trafegar um pouco mais por outras áreas, né? E aí conheci Bianca lá, né? E depois, como jornalista, propus a Bianca uma entrevista para que ela pudesse falar um pouquinho mais sobre a pesquisa dela, né? Enfim, e o livro recém-lançado, Gringo na Laje, etc., né? É, e aí, enfim, durante a entrevista, num dos momentos mais informais, digamos assim, Bianca me falou um pouquinho sobre o CPDOC e falou: olha, a gente está começando agora, abrindo agora a nossa primeira turma de mestrado acadêmico. Talvez, quem sabe aí, né, você não tenha algum interesse, dá uma olhada no corpo docente, dá uma olhada nas linhas de pesquisa, ver como é que a coisa funciona, né? De fato foi o que eu fui fazer, né? Eu já conhecia o Fernando Latman Veltman de outros congressos que eu havia participado também ainda na época da graduação, né? Também já conhecia o trabalho da professora Alzira Alves de Abreu, né? Assim, então, eram duas referências importantes porque trafegavam ali, né, na comunicação, né? É, e, e foi o que despertou um pouco o meu olhar assim para o programa, né? Eu confesso que de fato eu tinha muito pouca familiaridade com os demais professores. Eu já tinha ouvido falar de alguns luminares ali, né? Mas eu tinha muito pouco contato com a literatura, conhecia muito pouco, né? Assim, cheguei de fato como um novato, sabe? Me surpreendi logo nas primeiras semanas de aula também, não apenas pela densidade de material durante as aulas, né? Enfim, na comunicação, eu brinco ainda hoje com os meus alunos, né? Que a gente está muito pouco acostumado a ler, né? E ali a carga de leitura nas primeiras semanas foi muito intensa, foi muito grande, né? É, e foi muito enriquecedora para mim em muitos sentidos, assim, porque eu tive contato, né, com uma discussão que, de fato, efetivamente, pouquíssimas pessoas no âmbito da comunicação têm, né? Eu acho que isso me ajudou em muitos sentidos, né? Assim, como eu falei, eu acho que eu consegui desenvolver um olhar, né, muito interdisciplinar, muito pouco ortodoxo, né, para a comunicação. Isso acabou me ajudando de uma certa maneira, inclusive no próprio concurso que prestei para a UF, né, para a Universidade Federal Fluminense, para o Departamento de Estudos Culturais e Mídia, onde eu hoje atuo como professor, né? Acho eu que de uma certa maneira, né, nunca ninguém me disse isso com muita clareza, né, mas acho eu que de uma certa maneira eu consegui articular ali naquela seleção um conjunto de autores, um conjunto de discussões que os professores que estavam na banca naquele momento talvez não tenham visto em outros candidatos, né? Porque eu, de fato, né, articulei ali, fiz uma espécie de uma costura, efetivamente, né, com autores tanto oriundos do campo da comunicação, né, quanto autores oriundos da história, né, da historiografia. E aí, enfim, acho eu que, de uma certa maneira, esse talvez tenha sido um certo diferencial, assim, né? Para o processo seletivo como um todo, né? Mas eu acho que a influência do CPDOC ela vai muito além disso, né? Assim, eu acho que é, eu ali, de fato, nos primeiros anos de mestrado, sobretudo, né, eu tive contato com professores que eu aí então fui descobrir um pouco digamos, do lugar que ocupavam, sabe? Assim, e me senti até um pouco, digamos, né? Enfim, é, pouco
generoso, digamos assim, por ter chegado de uma maneira tão, né, sem estar desperto para o que aquilo significava, né? Assim, quando eu me dei conta de que vários dos meus professores, né, eram não apenas professores do CPDOC, mas de várias outras instituições também, né? Atuavam simultaneamente em várias universidades, né, federais, a Universidade do Estado também, né? É, e tinha uma carreira sólida, enfim, com pesquisas super consolidadas, né, referências efetivamente em vários campos, assim, para você ter uma ideia, no primeiro ano de mestrado, né, eu fiz disciplinas com a Ângela de Castro Gomes, né, depois com a Marieta, né, de Moraes, e com o professor Mário Grinspan também, né. Então foram as minhas três primeiras disciplinas no CPDOC, né. Essas disciplinas eu até lembro que assim eu puxei as três disciplinas e depois conversando com os meus colegas de turma, a gente enfim, falou um pouquinho e alguns deles me desaconselharam, falaram, você vai fazer três disciplinas, faça menos, faça duas e tal. Aqui a gente não tem uma carga de disciplina tão forte, né? Por que fazer três agora nesse momento? E eu falei, vamos ver, né? Assim, fui conversar, né? Tanto com Ângela quanto com Marieta, porque a disciplina de Mário era obrigatória, né? Então fui conversar tanto com Ângela quanto com Marieta sobre se o que elas pensavam disso, né? E as duas me disseram, olha, acho que a decisão é inteiramente sua, mas eu gostaria de ter você aqui, né? Assim, e assim foi até o final do semestre, né? Assim, eu cursei as três disciplinas e fiquei assim extremamente satisfeito, extremamente feliz, né, com o resultado, né? É, os dois, digamos, os dois artigos, os dois capítulos, né? Os dois artigos que eu entreguei como resultado das disciplinas optativas, né, tanto para a Ângela quanto para a Marieta, se transformaram depois conjuntamente num capítulo de livro, né? Foi um capítulo de um livro publicado, então, pela professora Marieta, né? É, História e Identidade Nacional, o nome do livro, agora não me recordo bem, mas acho que é por aí, né? É, enfim, e os comentários também de retorno foram absolutamente fantásticos, assim, a leitura, as aulas foram maravilhosas, assim, né? Eu tinha muito pouco costume de fazer, digamos, dinâmicas de seminário na comunicação, né? E cheguei nas disciplinas já com aquela proposta de fazer seminários, alunos apresentando textos e tal. Eu era muito tímido, né? E continuo sendo, né? E isso foi um desafio também para me soltar ali e tal, né? A minha turma tinha uma peculiaridade também muito interessante, isso é muito divertido, assim, até hoje a gente brinca um pouco com isso. A gente, na época, tinha, né, veja você o tempo, né, mas a gente tinha uma comunidade no Orkut, inclusive para a nossa turma, né? A gente chamava de a enorme turma do CPDOC, porque nós éramos a primeira turma de mestrado acadêmico do CPDOC e éramos apenas três pessoas, eu e mais duas, né? Isso porque acho que foram aprovados naquele momento, de 10 vagas, foram aprovados quatro candidatos apenas, e um deles acabou indo para o Museu Nacional, se não me falha a memória, né? Então ficamos só eu, né? Depois Vivian Luiz Fonseca, que é hoje professora também do CPDOC, né? E a Aline Brandão, que, enfim, no último ano encerrou o doutorado dela também pela UERJ em comunicação, né? Ela também fez o caminho de volta, né? Ela também era oriunda da comunicação, foi para a história e voltou para a comunicação. E nós éramos assim, essa enorme turma, né? Que contra a qual não havia muito como lutar, né? Você imagina uma disciplina como a Marieta, por exemplo, né, em que todo mundo precisa ser muito participativo, né? E se uma das pessoas faltasse ali em uma das aulas, os outros estavam roubados, né? Porque precisavam assumir a aula, né? Junto com a Marieta ali naquele diálogo e tal, né? Nós tínhamos também alunos externos naquele momento, né? Mas aquela coisa da intimidade com a turma, etc., né? Fez com que a gente se tornasse muito próximo, de fato, né? Assim, então, acho que
saí do CPDOC com muitos amigos, né? Não apenas essa enorme turma, mas também outros que, né, fui conhecendo ao longo do caminho, né? Tanto ao longo do mestrado com meus colegas de doutorado naquela ocasião, quanto durante o doutorado com outros colegas também, né, de mestrado e de doutorado, né, contemporâneos. Saí com muitos amigos, né? Mantenho contato hoje com vários deles, né? É, e mantenho contato também com alguns professores, embora não muitos, embora alguns dos professores já tenham saído, né, do CPDOC desde então, né? Mas mantenho contato também com alguns professores, né? Em particular, é claro, evidentemente, com Fernando Latman Veltman, né? Alguém com quem depois cheguei a desenvolver, enfim, vários braços de pesquisa diferentes, né? Assim, então, mantemos um contato ainda muito forte, né, nesse sentido. E com outros professores, né, como a própria Bianca, como Mariana Cavalcante também, né, enfim, outros professores com os quais tenho menos contato, eu diria, mas muitas saudades, né? É o caso da Ângela também, enfim, que é uma pessoa muito querida, muito importante na minha formação, né? A professora Marli Mota também, né? Enfim, os saudosos, né? Carlos Eduardo e Alzira, né? Assim, então, enfim, são muitas pessoas com as quais eu tive um contato muito profundo, muito importante, né? E, enfim, e acho que, né, assim, a professora Verena também fiz disciplina com ela, né? Paulo Fontes, né? É, acho que foram esses, além, é claro, evidentemente, né, Bernardo Buarque de Holanda, né, um professor com o qual não tive muito contato durante o meu período de formação, mas teve uma participação absolutamente importantíssima na minha banca de doutorado, né, acho que me deu, assim, muitos insights importantes para eu poder também pensar e refletir a respeito da minha tese, né, é, e é isso, sim, né? Enfim, acho que foi um período de fato muito legal, muito rico, né? Eu cruzei com vários outros professores nas atividades de laboratório também, enfim, procurei aproveitar o máximo possível do meu período durante o CPDOC, né? Fundei junto com o Vivian e outros colegas, né, a revista Mosaico, né? Fizemos as jornadas discentes também, né? Enfim, foi um período de experimentação muito intenso, porque nós estávamos nas primeiras turmas, né? Então, tudo ali era novo e precisava ser testado ainda, né? Então, foi um pouco nesse sentido.